Olá, tá, Viva! tá me ouvindo? Estou sim. Que bom, que bom, que bom. Pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você acompanha os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo, e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 3 de agosto de 2020, edição de número 163 do Em Quarentena. Já passaram por aqui 162 personalidades importantes. E hoje não é diferente. Personalidade internacional. Ele é jornalista, advogado, atuante nos direitos humanos. Arsenio Manici. É isso mesmo a pronúncia? Muito obrigado pela aceitação do convite. O prazer é todo meu estar aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Você fala de onde nesse momento? Eu estou na cidade de Quelimane, não é? Província da Zambésia, não é? Não estou na cidade de Maputo, que é a minha zona de residência. Estou aqui em missão de trabalho e pronto, esta chamada, este contacto acontece a partir daqui. Que horas são aí nesse momento? Aqui são 1h30 1h30 da da manhã. madrugada. Já tá na hora de tomar um café. Você toma muito café aí tem o hábito de tomar café? Exato, já tomamos café sim, quando acordamos, quando estamos a trabalhar, então esta é a hora certa para um cafezinho, para estar acordado, é hora de trabalhar. Como é que você falou que dormiu aí para acordar agora? A tua rotina de trabalho esses dias está meio louca assim? Ou? Pois, porque esta semana aqui tenho uma formação, sou facilitador de uma formação a jornalistas desta província onde eu estou. É uma formação que tem que ver com cobertura e assuntos de saúde, mas com foco especial para questões relacionadas a nascimentos, gravidezes e mortes, porque é uma preocupação enorme por parte da comunidade científica em desvendar as principais causas de morte. Então, existem estudos que estão a ser feitos aqui e que implicam a realização de autópsias, que são práticas um pouco sensíveis para as nossas comunidades. Então, há uma necessidade de os jornalistas perceberem muito bem estas questões para poderem reportar, apelar às comunidades para participarem, não é? Sim. Nestes estudos que estão a ser feitos. Então, toda esta semana estou aqui a fazer essa formação aos jornalistas e a rotina tem sido acordar um pouco cedo, preparar as facilitações, apresentar as facilitações e no final do dia refinar isto mais aquilo, pesquisar, não é? E pronto, tem sido essa dinâmica. E hoje ou ontem, tivemos uma visita muito esclarecedora ao Hospital Central de Quelimane, onde os jornalistas puderam perceber, né, o trabalho que é feito no terreno. E foi uma maravilha. Eu também aprendi muito e é sempre uma oportunidade de aprender aquilo que tem sido feito, né, pelos Sem cientistas. dúvida. Sem dúvida. Me diz uma coisa, aproveitando que você falou em saúde aí, como é que está aí a situação com essa pandemia, os casos aí? Você pode passar um relatóriozinho para a gente? Assim, a tendência é de termos mais casos, infelizmente. Uma situação é preocupante, não é? E esperamos que, olha, com a entrada do verão, período quente, a situação possa estar controlada, mas ainda há enorme preocupação, não é? Porque temos mais casos, não é? Mais 2.000 casos que todos temos aqui em Moçambique, e isso é realmente preocupante.
Entendi. Aí as pessoas, o comportamento das pessoas aí, elas seguem à risca a questão do isolamento, o uso de máscara. Como é que você vê a questão das pessoas? É um grande desafio, na verdade, porque as pessoas nem todas acreditam que a pandemia é uma realidade. Tem aquela tendência das pessoas pensarem que, olha, eu ainda não vi ninguém na minha comunidade, então se eu não vi ninguém, isso não é verdadeiro, não é? Mas, olha, nos centros urbanos, nas principais cidades, sobretudo na cidade de Maputo, não é? No centro, na zona de Cimento, as pessoas tomam precauções. Aqui onde eu estou, na cidade de Quilimane, também noto isso. Mas nem todas as pessoas, sobretudo um pouco fora dos centros urbanos. Eu tive uma experiência aqui em que estive numa zona, não é, um pouco distante do centro urbano e que notei que as pessoas estão a conviver sem tomarem precauções. E isso pode custar a vida a muitas pessoas. Então, eu penso que é uma cidade também dos dirigentes, sobretudo a polícia, não é, tomaram esta questão com seriedade, no sentido de controlar, apelar as pessoas para usar a máscara, para fazer a lavagem das mãos, porque nem todas as pessoas tomam esta questão com seriedade. Então, Sim. e temos mais casos, não é? Aqui na vizinha África do Sul a situação é preocupante, é muito preocupante. Aqui no Brasil não é diferente, viu? Assim, há um certo relaxamento, principalmente aqui em São Paulo, onde eu estou agora, e muitas pessoas na rua já estão andando sem máscara, entendeu? Há uma certa desobediência já, viu? Infelizmente, infelizmente. Mas tinha que ser o contrário, nós todos tínhamos que estar preocupados. E, afinal de contas, estamos a ver experiências de outros países onde a situação é gravíssima, não é? Mesmo onde a situação estava controlada, voltam a existir em casos, não é? Então, tínhamos que aprender. E, pronto, esta é uma nova realidade, não é? Claro. Que temos que viver com ela e para o nosso próprio bem, temos que tomar precauções. Marcelo, me responda uma coisa, entrando aqui um pouco na tua vida profissional. Você é advogado, jornalista. O que é que vem primeiro na tua vida? O direito ou a comunicação? A comunicação. Ah, é? A comunicação. Eu comecei o jornalismo no ano 2000. Então, já passam muitos anos. Em 2000 foi o ano que eu fiz o curso de jornalismo. Ainda no primeiro ano comecei a trabalhar. Fui convidado para estagiar. Mas no meio do estágio, o dono da empresa disse: olha, senhor, a partir de agora já não é mais estagiário, é trabalhador. Então, a partir daí, comecei a trabalhar como jornalista. Não é? Então, foram longos anos de trabalho até que parei no ano de 2012 como jornalista no ativo. Passei a trabalhar como especialista em comunicação, depois de advocacia. E anos depois, em 2000, não, foi um pouco antes, não é? Foi em 2007 que eu fiz curso de Direito. Então, depois foi jornalismo, direito, mas no meu direito focalizando na questão dos direitos humanos, onde está lá a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, né? Porque há muitas injustiças, né, para com jornalistas. Então, a minha preocupação foi de conhecer muito bem os direitos dos jornalistas e como posso me defender a mim, como posso defender outros profissionais de comunicação social. Então, foi isso que fez com que eu fizesse o curso de Direito, não é? Mas primeiro, respondendo de forma específica à questão, primeiro foi jornalismo e o jornalismo continua influenciando a minha vida no dia a dia. Continua estando em primeiro lugar a comunicação. Você conhece o Brasil? Já teve por aqui, Arsênio? Não, ainda não. Já tive oportunidades de estar aí, mas quando tive essas oportunidades também estava com outras agendas, infelizmente. Ainda não estive aí, espero um dia poder estar aí. Comeu uma feijoada aqui, entendeu? Fala-se muito bem da feijoada aí, então
quando eu estiver aí de provar a feijoada feita aí. Nós também fazemos aqui, mas não somos muito famosos Sim. para esse prato, não é? Fazemos a nossa maneira em que se mete lá vários pedaços, vários produtos, mas quer me parecer que a feijoada brasileira tem uns detalhes próprios, então todo mundo tem uma curiosidade de provar e eu não sou exceção disso. Quando você vier aqui, assim, passar aí, que estiver planejando, avise-me que eu faço questão de pagar a feijoada para você saborear e voltar com gosto da feijoada brasileira, viu? Será enorme prazer. Me diz o seguinte, você também é membro fundador da associação H2N. De que se trata essa associação? Bem, esta é uma associação que faz a comunicação comunitária, não é? Eu participei da criação desta associação quando trabalhava para a IREX Internacional, que é uma organização americana, não é? Que fazia em Moçambique o fortalecimento da mídia. Então, nessa altura, fui convidado para fazer parte dos membros fundadores e foi enorme prazer. E olha só que uma das pessoas que liderou esse processo é uma jovem que se chama Dersa Liane, e ela está aqui no grupo a acompanhar Que essa legal. conversa. Ela mora em Canadá, uma jovem muito brilhante. Então, eu participei no processo da criação, liderada por essa jovem, e fui participando num e outro processo para que essa associação começasse a funcionar. E ela está a funcionar, não é? E é um dos resultados deste financiamento do governo americano na questão do fortalecimento da mídia. Então, houve essa associação que neste momento está a funcionar. Também, no mesmo âmbito, foi criada a Associação Media Lab, que se dedica à formação de jornalistas, que era um programa de formação de jornalistas dentro da IREX. Né? E a própria IREX também apoiou muito na criação de uma outra associação que se chama TV Sul. Então, esta associação que neste momento funciona, tem um programa de televisão na área de saúde, é uma das instituições, digamos, forte desta questão de comunicação comunitária. Mas, olha, se deve ao empenho de grandes profissionais, não é? Que dedicaram os seus esforços na criação e neste momento está a funcionar. Eu não estou lá, né? Porque abracei outros projetos. A Dércia também, de que fala, não está lá, e assim como outros membros fundadores não estão lá como trabalhadores, mas são pessoas que deram o seu contributo para que esse sonho, que neste momento é uma realidade, se concretizasse. Você falou agora há pouco em liberdade de expressão, e eu fui ler algumas coisas sobre a liberdade de expressão, sobre jornalismo aí em Moçambique, e eu confesso que eu fiquei espantado com algumas notícias, com alguns ataques a jornalistas, como dono de mercado, incêndio ao canal de Moçambique. E aí eu te pergunto, a liberdade de expressão não é respeitada aí? Um, é respeitado em parte. Olha, existe liberdade de expressão e de imprensa em Moçambique, é uma realidade, do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista no sentido de que as pessoas podem criar publicações, podem criar órgãos de comunicação social. Isso é uma realidade. As pessoas agora com a internet podem se expressar, não é? Os jornalistas, como não? Em Moçambique não existe uma prática de atacar diretamente os jornalistas, falo de violentá-los fisicamente. Temos poucos desses casos, mas temos uma forma de intimidação indireta, em que instalou-se um entendimento de que quem critica muito, não é, o governo, corre o risco de ser boicotado nos seus projetos empresariais e pessoais, não é? E isso não só para a imprensa, mesmo ao nível da academia, há uma tendência de receio de abordar questões muito fortes que têm a ver com a governação, como, por exemplo, questões da corrupção.
Portanto, não há uma ordem muito expressa, não é? Dizendo que, olha, não diga isto mais aquilo, não fale isto mais aquilo. Mas há uma sensação de que há um certo controle. Se eu for abordar algumas matérias, não é? A minha integridade está em causa. Então, há um receio por parte dos académicos de se expressar livremente, né? Há um receio por parte de alguns jornalistas de se expressarem livremente, não é? Mas há alguns profissionais que se destacam pela diferença, como os profissionais do canal de Moçambique, não é? No caso que mencionou, que de forma recorrente trazem várias matérias, não é, de forma dura, o que mostra que, olha, existe essa liberdade de expressão e há espaço para se exercer essa liberdade de expressão no meio de imprensa. O mais importante é a coragem. Se alguém decidiu ser jornalista, sabia dos riscos que isso acarreta, assim como quem escolheu ser médico sabe o que, é que lhe espera. Então, também não é de esperar que esta liberdade de expressão e de imprensa seja dada de forma simples, porque o jornalismo ataca, preocupa, questiona, exige a prestação de contas, não é, por parte dos dirigentes e é o dever deles, não é dizer o que está a acontecer, o que está a ser feito com os fundos públicos ou com os fundos do Estado. Quem é Estado? Somos todos nós, não é? E há a necessidade de nós estarmos bem informados sobre aquilo que acontece. E se nós, como cidadãos, se nós, como jornalistas, não exigimos, corremos o risco de não saber o que está a acontecer e ficarmos prejudicados. Então, a Sim. imprensa tem este papel de questionar, de mostrar as boas práticas, de alertar aos governantes qual é preciso respeitar aquilo que se comprometeram a fazer, não é? E isso é muito importante. Então, esta liberdade de expressão está lá, esta liberdade de imprensa está lá, mas temos ainda desafios, não é? Nesse sentido. O Igor França está na Bahia aqui. Na Bahia, eu sou baiano, aqui é onde tem a melhor feijoada do Brasil, viu? Assim, a melhor feijoada. Ele diz o seguinte, falando da associação aqui, ele diz, que legal, muito importante a democratização da informação através das redes comunitárias. São vias alternativas ao controle da informação por parte do grande capital. Parabéns pela iniciativa. Quem está acompanhando a gente aqui é um cara que não gosta de dormir. Vê se você conhece ele. Bill Richberg. Conhece? Conheço esse cara, o Billy é um grande profissional, estivemos juntos em Angola, numa formação a jornalista, e foi um enorme prazer. Fizemos uma boa dupla, em que ele trouxe aspectos muito importantes do jornalismo investigativo, não é? Também do jornalismo feito através das plataformas digitais. E nessa altura também eu fiz algumas abordagens relacionadas com os direitos dos jornalistas. E esta ligação que hoje acontece também foi graças a eles. Então tenho a agradecer porque ele sempre traz iniciativas e tenho estado a falar com ele. Ele diz, olha, Arseno, sempre tem oportunidades, sempre há alguma coisa, vamos estar ligados, vamos estar conectados. Ele sabe que eu ultimamente não gosto muito de estar da minha cara da entrevista, mas olha, disse, olha, em respeito à nossa amizade e também para eu poder aprender, vamos lá ter essa conversa. Então, ele sabe que estamos aqui. Billy, obrigado pela oportunidade e que tenha muita saúde aí desse lado. Ele não gosta de dormir, ele está em Paris agora. Ele conhece a feijoada brasileira, viu? Ele pode falar também para você, viu? Assim, para quando você... No Brasil. Isso. Então, assim, para quando você vier aqui no Brasil, você não achar que eu estou te iludindo porque eu sou brasileiro, estou querendo vender meu peixe. Não, a coisa aqui é boa. E eu faço questão de pagar essa feijoada para você, viu? Obrigado, obrigado. Rubinho Lozada, que é um ator aqui da TV Cultura, também está por aqui. Alguns países, nessa pandemia, jornalistas de alguns países estão sofrendo alguns ataques. Acontece, por exemplo, aí em Moçambique, de a pandemia está sendo usada para atacar a imprensa? Não necessariamente, ainda não estamos nesse nível.
Não temos esse caso que os jornalistas são atacados por questões relacionadas com esta pandemia. Ainda não temos esse caso, felizmente. Que bom, que bom, que bom, né? O que é que você acha, por exemplo, que a liberdade de imprensa precisa melhorar? Quais são os desafios da liberdade de imprensa? Bom, primeiro precisamos de formação, mais formação aos jornalistas, não é? Sobretudo no uso de plataformas digitais, porque elas têm essa facilidade da liberdade, não é? Em que as pessoas expressam-se melhor, com menor controle e para uma audiência maior, não é? Mas para tal, os jornalistas devem conhecer. Nesta formação onde eu estou, são poucos, por exemplo, que usam as redes sociais. São poucos que participam em conferências para poder recolher informação através do Zoom, através do Skype, do YouTube, Instagram, do LinkedIn e por aí. Não é? Então, ainda não existe domínio dessas plataformas. Para tal é preciso formação. Não é? Mas também os jornalistas enfrentam dificuldades financeiras, no sentido de que não têm recursos financeiros e materiais para poderem instalarem-se e ter todos os meios de trabalho, não é verdade? E isso é um grande desafio. Olha, se eu não tenho equipamento, se eu não tenho computador, não tenho uma câmera de boa qualidade, dificilmente farei o meu trabalho. Esse é um grande desafio também que notamos em Moçambique. Fora dessa questão da necessidade de se deixar os jornalistas fazer o seu trabalho, não é? De ter que se quebrar esta invisível da intimidação ou da ameaça aos jornalistas, não é? Porque, como eu dizia, não há uma prática de ataque física direto aos jornalistas, é um ataque indireto, não é uma mão invisível, vamos assim dizer, uma ameaça que, não se, que se concretiza através, por exemplo, da ridicularização, né, ou da tentativa em ridicularizar as informações que são publicadas pelos jornalistas. Há uma tendência de algumas pessoas, de alguns analistas, vamos dizer, pró-governamentais, em querer controlar e tentar pôr em causa aquilo que a imprensa faz, não é? Ultimamente há uma expressão que se usa, fala-se de milicianos digitais, ou seja, são pessoas que estão nas redes sociais para patrulhar ou para controlar o trabalho que pensam diferente, os jornalistas, né? Para controlar o que os jornalistas falam ou o que pensam, tentando, não é, pôr em causa esse trabalho. Então, esse é um desafio também que nós temos, não é? Então, há uma necessidade de se lutar para que isso não se torne uma realidade, que isso não continue, não é? Há uma necessidade na academia, nas escolas de jornalismo, não é? Garantir-se ou dar-se esperança ou melhorar o horizonte ou a capacidade dos jornalistas em trabalhar nesse ambiente. Porque em todos os países, digamos assim, se nós formos a ver, os estudos, né, os relatórios que são feitos pelas organizações internacionais como Repórteres Sem Fronteiras, né, como o Grupo 19, vimos que sempre há uma tendência de atacar os jornalistas. Não é uma prática nova. E mesmo nas grandes democracias, como os Estados Unidos, há sempre alguma dessas. Você falou de redes sociais, que às vezes não dá muita entrevista, tudo. Você não acha as redes sociais ferramentas importantes e que o bom jornalista, aquele que se preocupa com a verdade,
deveria estar mais presente nas redes sociais, até para, através de uma entrevista, através de um texto, passar ali uma informação para aquele cara novo que está começando se sentir até mais motivado? Não, não, é verdade. Olha, as redes sociais agora fazem parte da vida de todos nós, sobretudo os mais jovens, os mais novos, não é? Então, são necessárias, não é, para a comunicação. Então, é de estimular que os jornalistas façam o uso, não é? Ah, Porque facilmente publica-se matérias lá. Não é? Eu tenho uma conta no Instagram, no YouTube, no Facebook, eu posso muito bem publicar as minhas matérias sem muitas restrições. E olha que nas principais cidades há uma tendência de surgirem canais, não é? Canais de divulgação de informação. Não interessa mencionar aqui os canais existentes, mas tem estado a ver alguns canais de televisão, não é? Alguns canais de publicam informação, não é? Vídeos ou em texto, não é? E de forma responsável, não é? E isso é muito bom. Então, eu penso que é uma necessidade de jornalistas aprender um pouco mais, saber um pouco mais sobre isso. Projetos como o que eu mencionei, que foi implementado pela IREX, que se chama Programa para o Fortalecimento da Mídia, fez muita diferença em Moçambique, porque capacitou muitos jornalistas no uso destas plataformas, né? Mas sei que há outras iniciativas que vão surgindo para que os jovens jornalistas possam usar de forma massiva estas plataformas, não é? E isso tem que continuar, tem que ser contínuo. E também, fora das iniciativas locais, existem iniciativas internacionais, não é? Em que os jornalistas podem se formar através de mecanismos online, cursos online, não é? Então, o mais importante é a disciplina necessária por parte dos jornalistas e outros profissionais da comunicação para poderem aprender, saber usar essas ferramentas. Então, realmente é importante e é uma necessidade o uso do jornalismo digital online como uma alternativa oportuna e melhor para o exercício da liberdade de expressão e de imprensa. O Moçambique é um país muito novo, né? Uma criança, podemos dizer, passou aí por quase uma década de guerra civil. Como é que você analisa hoje o regime político do país? Existe uma ditadura aí? Existe um autoritarismo aí? Bom, é preciso perceber que, como dizia, ainda a nossa democracia ainda é nova, não é? E também temos os nossos desafios que têm que ver com uma espécie de tentativa de controlar, não é, aquilo que os órgãos de comunicação social fazem, não é? E ainda hoje, ou ontem, ou esta semana, nesta formação onde estou, os jornalistas reclamam alguma exclusão para a cobertura de certas matérias, não é? E isso mostra talvez algum desconforto por parte dos governantes em repassar certas matérias para um grupo de profissionais, para um grupo de imprensa. Então, eu não falaria muito de uma ditadura extrema como acontece em outros países, não é? Mas eu olho a situação no sentido de que, olha, há um certo controle ainda, não é? Mas baseando-me na fala dos jornalistas, aqueles que os próprios jornalistas dizem, não é? Há uma ligação sobre algumas situações negativas que acontecem com a imprensa, não é? Com uma tentativa de controlar o trabalho dos jornalistas, não é? Por exemplo, no passado tivemos a morte do jornalista Carlos Cardoso e que se relaciona com questões políticas, não é?
vemos em Cabo Delgado com essa situação de ataques que acontecem, não é? A detenção de um jornalista, ficou muito tempo, houve um grande movimento para que ele fosse liberto, não é? Falou há bocado desta questão do ataque, não é, ao canal de Moçambique, que se relaciona com o poder, embora não tenhamos certeza absoluta. O que eu penso é que quando há estes ataques, não é, ameaças de forma específica a jornalistas ou a políticos da oposição ou a analistas ou ativistas sociais, há toda uma necessidade do esclarecimento desses crimes. Porque o risco que há é de se pensar que, olha, isto foi perpetrado pelos governantes, mesmo não sendo. Não sei se consegue perceber. Sim. Não é? Se há esclarecimento, há julgamento desses casos, não é? E fica claro que protagonizou isso, isso já é bom. Porque se não forem políticos, não é, dissipa-se os equívocos, não é? Então é importante realmente que o poder judicial, que a Procuradoria, o Ministério Público possa, não é, trabalhar muito nesses casos para se esclarecer. Estou a falar daquilo que acontece na área de imprensa, olhando para a questão que coloca da ditadura, não é, sem querer abordar isso noutros segmentos diferentes da imprensa, que é a área que eu conheço. Então, eu dizia que há uma preocupação enorme, não é, por parte dos jornalistas, de se esclarecer alguns casos, não é, de ataque direto ou indireto aos jornalistas, mas também de se dar seguimento aos casos de corrupção, não é, que têm sido denunciados pela imprensa, não é? E nós temos muitos exemplos de situações que a imprensa denuncia, não é? E que quem tem que dar seguimento não é a imprensa, é quem de direito. O papel da imprensa não é de julgar quem quer que seja, é de informar. Agora existem, não é, departamentos, não é, setores que têm o dever de investigar e apurar a veracidade ou não dos factos. Não é? Se a imprensa diz que, olha, há desvio de fundos públicos, por exemplo, destinados à saúde ou destinados à construção de unidades sanitárias ou de escola, seja lá o que for, há necessidade de quem tem direito de investigar isso, né? Até a responsabilização ou não dos atores. Né? Então, é aí onde eu penso que a imprensa tem um grande papel e que isso seja respeitado. Não é? E nem sempre isso é bem visto. Não é? Quando a imprensa reporta isso, nem sempre isso chega bem a alguns dirigentes. E não são todos, naturalmente. Não é? Há dirigentes que condenam, que se afastam disso, mas há outros que, por alguma razão, olham isso com alguma desconfiança ou com uma tentativa de descredibilizar o trabalho da comunicação social. Agora, em junho, teve um jornalista do jornal digital Carta de Moçambique que foi sequestrado, ficou três dias detido. Você soube desse caso e eu emendo uma segunda pergunta. Você considera isso também um ataque à imprensa em geral? Bom, esse caso, eu não sei se realmente esteve relacionado muito com a questão do exercício profissional de jornalista, mas pela narração do jornalista que esteve em causa, que eu conheço, parece que sim, não é? E é condenável, não é? Da forma como isso aconteceu, e isso é uma ameaça, não é? A imprensa, para ele como pessoa, para o órgão, não é, de comunicação social, no caso a Carta, que é um jornal que tem uma boa inserção em Moçambique, e também acaba sendo uma ameaça, não é, para outros jornalistas de todo o país, porque se isso acontece na capital de Moçambique, que é Maputo, imagina o que pode acontecer em outras províncias. Então, realmente isso é de todo condenável, não é? E constitui uma grande ameaça à liberdade de expressão e de imprensa. O Igor França te pergunta: a imprensa em Moçambique articula golpes de Estado ou isso
é um mau costume da nossa América Latina? Não percebi a questão. Ele pergunta se a imprensa em Moçambique Sim. articula golpes de Estado, entendeu? Para tirar presidente, algo do gênero, ou você acha que isso é só um costume da América Latina? Não, não, aqui não temos esta tendência, não é? O que se reporta, na verdade, são casos de corrupção, de má governação, não é? Não necessariamente uma incitação, vamos assim dizer, para um golpe de Estado. Não temos essa prática. É verdade que alguma imprensa não concorda com o posicionamento ou a atuação do presidente, mas daquilo que tenho visto, não há uma tendência da imprensa, não é, estar a estimular ou apoiar actos que possam, não é, resultar num golpe do Estado, não é? A não ser, não é, trabalho ou escritos que apelam o respeito à democracia, incluindo, não é, o alcance do poder através das eleições, e que nas eleições haja transparência, não é? E que as pessoas sintam-se livres em ir votar e poderem decidir quem querem ver no poder. Olha, se as pessoas dizem que é Filipe Nunes quem tem que ser o presidente através do voto, é esse. E se há, não é, fraude eleitoral, a imprensa denuncia, não é? E as entidades competentes tratam por averiguar a veracidade ou não desses fatos. Mas, de forma direta, não há uma tendência de estimular ou de apoiar, não é, golpe de Estado em Moçambique. Como é que funciona aí? Como é que é o regime eleitoral aí? Um presidente ele é eleito para quantos anos? Fale um pouco do regime eleitoral aí em Moçambique. Bom, o poder político em Moçambique alcança-se através de votos, não é? E para tal são organizadas eleições, não é? Para os cidadãos poderem votar. E de tempos em tempos existe recenseamento eleitoral, não é? Em que as pessoas renovam os seus cartões de eleitores e depois há problemas, há votação. Agora, o que é que acontece em Moçambique? Primeiro, há um desafio muito grande para que as pessoas possam se recensear, ter o cartão de eleitor. Esse é o primeiro ponto, não é? Em que nem sempre todas as pessoas se recenseiam. E há casos em que isso acontece porque há limitações, né, de material por parte da administração, das instituições da administração eleitoral. Segundo, outro momento, no momento da votação, não é? Às vezes há demora na abertura das mesas de voto, às vezes há trocas de nome. Vimos nas últimas eleições em que as pessoas chegavam nas mesas, os seus nomes não estavam lá, não é? E pronto, nem todos se sentem motivados para irem às urnas, para irem votar, porque é preciso ir lá votar, não é? Agora, o que acontece? Há uma prática nova que temos que a ver, é que as pessoas votam e depois ficam lá, dizem para controlarmos o voto, não é? O que é isso de controlar o voto? É uma espécie de tentativa de garantir que o seu voto conte. E a diferença não seja desviado, não é? Não haja fraude eleitoral, porque há uma percepção de que existe fraude eleitoral em Moçambique, não é? De que, olha, eu posso ir votar, mas o meu voto vai ser desviado, não é? Então existe essa tendência por parte de algumas pessoas no sentido de não acreditar em todo, né, este sistema eleitoral, não é, que se utiliza para o alcance do poder, não é? Mas a nossa Constituição é clara, né, o alcance do poder
político, não é? Através de pleitos eleitorais, e para tal existe este processo todo do recenseamento eleitoral, da votação, do anúncio dos resultados, né? Mas há casos em que já apareceram urnas na rua, há casos em que a imprensa reportou, não é? Ter encontrado pessoas com material eleitoral, né, ou da votação. Olha, isso preocupa as pessoas. E as pessoas questionam por que isso tem que acontecer, não é? Mas, bom, esses são incidentes que a imprensa reporta, os observadores também reportam, mas que no fim dizem, olha, houve incidentes, não é, no processo, mas esses incidentes não chegaram ou não chegam a pôr em causa todo o processo. E, no fim, não é, a legitimação, não é, de quem teve maior voto para a República e do partido que teve maior número também de votos para dominar a Assembleia da República. E olha que neste momento na Assembleia da República quem domina e tem um poder de decisão é o partido, no poder é o partido Frelimo. Então, o partido Frelimo tem a maioria na Assembleia da República, significa que tudo que for a propor passa, não é? E a Assembleia da República representa o povo, somos nós, não é? Então essa é a vontade do partido Frelimo, é a vontade do povo moçambicano, olhando para este modelo de democracia que nós temos. Bem, a governação acontece, não é? Existem desafios em vários domínios, não é? Para que nós tenhamos o bem-estar, a prestação de serviços essenciais aos cidadãos. Ainda continua problemática na área da saúde. Hoje, com a pandemia da Covid, olha só que há uma tendência, a humanidade de se voltar às aulas. Mas olha, a maioria das escolas públicas não tem água nos sistemas, ou nas casas de banho. Se nós não temos água nas escolas, como é que as coisas vão funcionar? Se nós não temos casas de banho para crianças poderem fazer a lavagem das mãos, como é que as coisas vão ser? Não é? Então, isso é problemático. Isso olha-se como um problema da governação. Ao longo dos anos não foi possível resolver isso. Será que vamos conseguir agora minorar ou resolver esses problemas para as crianças voltarem à escola? Não. Eu estou a trazer este exemplo olhando, não é, para a questão da governação que resulta, não é, do sistema político que nós temos. Mas a nossa democracia, não é, funciona no sentido de que, olha, existe um mecanismo do alcance do poder e de governação nesse sentido. E temos, não é, temos eleições presidenciais, temos eleições para as autarquias locais, agora temos assembleias provinciais, que é uma nova prática, não é? É um modelo de democracia. Não é? É um modelo de democracia. Agora, há um debate que acontece. Este modelo funciona, não funciona? O modelo que se usa em Moçambique, o modelo que se usa em Angola, o modelo que se usa no Brasil, funciona, é o modelo que nós queremos. Há um outro modelo melhor? Não sei se temos um outro modelo melhor, ok? Mas também há quem se aproveita desse melhor modelo, talvez para levar a melhor
para Sim. facilmente alcançar o poder, ok? Então, os analistas, os pensadores terão que aqui trabalhar e nos apoiar Claro. em ver qual pode ser o melhor o modelo ideal. Mas que me parece que o modelo atual do acesso à governação é este. Parece que este é o modelo ideal. Não sei aí no Brasil se estão satisfeitos com esse modelo ou querem mudar o modelo. Eu acho que o modelo. A gente fala também aqui que a democracia aqui também é muito jovem, muito nova, mas eu acredito e vejo com bons olhos, tendo em vista que as eleições são feitas, ocorrem de forma até transparente, a gente não tem esses casos Às vezes, assim, quem perde fala que foi fraudada, mas também é normal, mas nada muito sério, não, entendeu? Eu me sinto satisfeito até com o modelo que ocorre a eleição aqui, o jeito que as pessoas alcançam o poder. Arsenio, você não poderia perder. Aí, ó, o Bill tá falando que não poderia perder você. Ficou acordado por você, tá vendo? Tá vendo aí? Para a gente fazer aqui a parte final, eu gostaria que você falasse um pouco da sua atuação junto do seu trabalho junto aos direitos humanos aí e uma análise disso tudo aí em Moçambique. Uau, eu não sei nem sei por onde começar, porque é tanta coisa que eu faço que às vezes fica difícil. Bom, a minha atuação na área de direitos humanos tem sido através da comunicação, não é? Muito especificamente formação a jornalistas, não é? Para que possam escrever melhor, para que possam ter melhor abordagem em questão dos direitos humanos, não é? Mostrando como podem planificar, não é? E escrever histórias de sucesso, de impacto, grandes reportagens e caminhar para a excelência em jornalismo, que nem são todos que conseguem ter a excelência em jornalismo. O que é que significa? Significa escrever matérias que possam contribuir para uma mudança social, que possam contribuir, não é, para maior e melhor prestação de serviços públicos, não é, aos cidadãos, não é, na área de saúde, na área de educação, no acesso à justiça e por aí, não é? Essa é uma perspectiva. A outra perspectiva tem a ver com o trabalho que tenho feito nas organizações não governamentais, do ponto de vista de assisti-las no seu, na sua planificação estratégica, né, para que tenham planos adequados e implementá-los na área de educação, saúde, indústria extrativa, biodiversidade e mudanças climáticas. Como sabem, não é? Há um esforço para que os cidadãos possam beneficiar-se, né, dos seus direitos em vários domínios, vários de direitos humanos. No caso da indústria extrativa, que é uma área nova, não é? Temos novas empresas em Moçambique, mas há uma situação em que as comunidades locais ainda não beneficiam dos direitos que têm, de acordo com a lei. Temos uma lei, por exemplo, só para dar um exemplo, que diz que, olha, 2,75 dos ganhos das indústrias devem ser canalizados para as comunidades locais daquela zona, para que possam ter mais e melhores infraestruturas. Mas isso nem sempre acontece, né? Por algum desconhecimento da lei ou por não se cumprir a lei por parte das empresas e por parte dos governos locais, dos governos distritais. Então, tenho estado a apoiar as comunidades a perceberem isso e a ajudarem mecanismos que podem utilizar para poderem gozar dos seus direitos.
E tem casos em que há multinacionais que chegam e tiram comunidades para instalar indústrias, não é? E quando se faz isso, há a questão de reassentamento, não é, em novas zonas. E é necessário que essas comunidades tenham escolas, tenham água, tenham uma chamba para poderem produzir. Olha, isso nem sempre acontece de forma transparente ou de forma que satisfaça essas comunidades. Então, os direitos humanos dessas comunidades, das crianças, né, são postos em causa. E há necessidade de sermos cautelosos neste processo da industrialização, não é? Não passar por cima dos direitos humanos. E em África, em Moçambique, de forma especial, as questões culturais têm muito peso, em que as comunidades, ao longo de gerações em gerações, tiveram em certas comunidades com certos hábitos. Quando são passados para outras zonas, até que ponto os seus direitos são respeitados, não é? Então, olha, essas são questões muito sensíveis, não é? Que devem ser consideradas neste processo. Então, o meu trabalho tem sido de escrever, não é, posicionamentos, de analisar a lei, de apoiar as comunidades para melhor compreender os seus direitos nessa dimensão. A outra dimensão que eu tenho, não é, é de docência, porque estou em duas universidades, não é? Numa das universidades, sou docente da cadeira do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Ora, nós fazemos nessa cadeira uma passeata, uma viagem pelos sistemas dos direitos humanos. Olhamos para o sistema africano, não é? Como é que no sistema africano os direitos humanos são concretizados, quais são os mecanismos que existem para os cidadãos, para os jornalistas terem os seus direitos em pleno. Temos o sistema europeu dos direitos humanos, não é? Que é um dos melhores sistemas, né? Porque é claro, não é, para os cidadãos poderem gozar os seus direitos humanos. Temos o sistema interamericano dos direitos humanos, e aí também vocês fazem parte, não é? Que é um sistema antigo, não é? Mas que também tem os seus desafios do ponto de vista de instituições para garantir o pleno exercício dos direitos humanos. Sim. E temos o sistema internacional dos direitos humanos, o sistema das Nações Unidas, não é? Em que tem os seus mecanismos que também funcionam. Então, esse tem sido o meu contributo na formação de jovens nas universidades para compreenderem os direitos humanos. Se o jovem sai da universidade e teve contato com esta cadeira, depois fica a perceber como é que pode, não é, no seu país, em Moçambique, como é que ele pode advogar pelos direitos humanos, não é? Que experiência pode buscar de outros países, de outros sistemas, e isso é muito importante, não é? E também temos outra cadeira que eu dou o meu contributo, é ética e direitos informáticos, não é? E aqui o foco tem sido mostrar, não é, os direitos que os jovens têm, não é, para o uso dessas plataformas digitais. Não é? A internet enquanto um direito humano, e a internet hoje é um direito humano, Claro. não é? Não se vive sem a internet. Então é um direito humano. Eu sei que aí no Brasil há grandes movimentos para que isso fique claro do ponto de vista legal, que realmente a internet é um direito humano. Aqui em Moçambique ainda é um desafio do ponto de vista legal, mas estamos a caminhar para lá, não é? Sim. E participo em vários debates, não é? Participo em várias iniciativas, fora do que eu mencionei, não é? Para ajudar a clarificar ou para ajudar o gozo dos direitos humanos em Moçambique. Nessa dimensão, não é, de comunicação, de jornalismo, nessa dimensão de direitos humanos e como ativista social. Muito ultimamente, honestamente, não tenho estado a participar muito em debates públicos. Durante muitos anos tive uma enorme exposição, não é? Estive a liderar o processo de debates públicos contínuos sobre a questão dos direitos humanos
numa base semanal, não é? E numa base diária, estando presente nas redes sociais, escrevendo análises, né, sobre direitos humanos, olhando para a nossa lei, olhando para a aplicação. Então, ultimamente, tenho estado a descansar um pouco nas aparições públicas, mas Sim. estou a dar o contributo nessa parte da docência, nessa parte de escrita, de análise, não é, a legislação, sobre esta questão dos direitos humanos, que é uma questão muito importante, que os jovens precisam dominar e, sobretudo, a imprensa precisa estar bem focalizada, né, para que as pessoas possam realmente usufruir dos seus direitos humanos. O Bill está falando aqui, você pode entrar, acho que ele está se referindo talvez a mim. O Igor França diz, no Brasil, vemos grupo de missionários desde a Companhia de Jesus até hoje atuar na destruição dos costumes tradicionais das comunidades nativas. Como você vê esse processo aí? É algo positivo ou negativo? Bom, é algo negativo, não é? Olha, eu dizia, eu mencionei esta questão dos direitos das comunidades e recordo-me de uma conferência que eu participei na organização aqui em Moçambique no ano passado e que participou a antiga esposa do presidente Samora Machel e que também foi a esposa de Nelson Mandela, a Graça Machel, em que ela dizia que, olha, um dos desafios que nós temos é que os que desenham políticas públicas e que implementam nesta questão da industrialização, nesta questão de ter que tirar comunidades de um ponto para o outro, é que não compreendem, não é, a real dimensão de questões culturais, de questões costumeiras. Não é? Não basta tirar essas pessoas de um ponto para o outro. É preciso conversar com as pessoas perceberem. É preciso saber de que, olha, aquela montanha ali, aquela árvore ali, aquelas campas, não é bastante, nem sempre é bastante, não é? Movimentar as campas de um ponto para o outro, não é? Tirar as comunidades de um ponto para o outro, porque tem uma ligação ancestral, não é? É preciso dialogar muito bem com as comunidades para não abrirmos feridas, não é, que não vamos poder curar, porque sim, precisamos do dinheiro, precisamos dos recursos naturais, não é? Precisamos, mas nesse processo todo eu preciso ter em conta aquilo que são os hábitos, não é? Culturais e religiosas, não é? É preciso respeitar um pouco isso. E realmente aqui também em Moçambique é uma grande preocupação, não é? Por parte das comunidades. Eu gostaria de terminar essa entrevista, Arsenio. Eu entrevistei, no ano passado, um escritor angolano chamado Isidro Sanene. Ele mora aqui no Brasil há cerca de 11, 12 anos. E ele disse uma coisa que eu guardei isso. As pessoas que não conhecem a África têm um olhar um tanto quanto pejorativo. Acha que a África é tudo deserto, é tudo isso, é tudo aquilo. E eu gostaria de encerrar esse nosso bate-papo pedindo para você fazer aí um pequeno resumo sobre as coisas boas de Moçambique, sobre a música, sobre a cultura. O que é que você pode aí mostrar para a gente aí de Moçambique? Infelizmente, há uma ignorância total e assustadora por parte de alguns europeus, americanos, sobre a África. É muito triste. E isso acontece porque algumas pessoas não tentam ler ou não tentam viajar para aqui, para ver que aqui há maravilhas, para ver que aqui há tecnologia. Neste momento estamos aqui a conversar através Claro, das claro. plataformas digitais, porque nós usamos também. Né? Estamos em África, existe a floresta, existem os animais, mas também existem os centros urbanos que têm toda a tecnologia, não é? De comunicação, da indústria, as roupas, não é? A moda, nós temos muita moda em África, não é? Em Moçambique, não é?
Temos os edifícios altos também em Moçambique e em outros países africanos. Temos uma boa gastronomia, não é? Temos intelectuais, cientistas, investigadores aqui em Moçambique que se dedicam e que trazem soluções aos nossos problemas e não só de problemas de outros países. E temos também muita boa música que ultimamente tem sido feita pelos jovens, não é? Utilizando até plataformas digitais. Então, há muita coisa aqui que se pode encontrar, não é? Que não difere muito daquilo que está na Europa, naquilo que está na América, não é? Agora, a grande diferença está no facto de a maioria dos países, como Moçambique, tem limitações financeiras, ainda são pobres, ligado isso à questão da corrupção, do desvio de fundos públicos que seriam investidos para melhorar a situação das comunidades. Então, esse é um grande problema, não é? Em que há um caminho lento, não é, do desenvolvimento da África por conta da corrupção, não é, do desvio da coisa pública, não é, para certas pessoas. E as comunidades reclamam, os cidadãos reclamam. O salário ainda não chega para o cidadão. Entretanto, nós vimos alguns dirigentes que trocam viaturas e tem uma postura menos boa, não é? E a imprensa tem estado a reportar isso, não é? Alguns salários de dirigentes, alguns direitos que têm, por exemplo, na habitação, e que assustam os cidadãos. Então, esse é um desafio que nós temos. Mas, olha, nós temos muita boa coisa aqui, como dizia, na dimensão da música, da gastronomia, do ponto de vista de edifícios. Já estamos a usar a tecnologia, né? Na academia também. Já começamos a ter cursos online, o que significa que, sim, estamos a melhorar. Então, temos muitas instâncias turísticas aqui, modernas, não é? De frente ao mar, ok? E isso é muito bom, que vem muitos europeus, muitos americanos, porque temos isso, não é? Temos o mar, a costa, onde é possível fazer essas viagens barcos, explorar os recursos naturais com muita dignidade, não é? E surgem infraestruturas novas nessa tendência de estarmos a melhorar, não é, cada vez mais. Então, eu queria encorajar, não é, cidadãos de todo o mundo para visitar Moçambique, não é, que vão se surpreender pela positiva. Claro. Não só a criminalidade aqui, não só a mosquito, a malária aqui, há muita coisa boa que se forem bem caminhados, olha, vão querer vir aqui. Naturalmente, existem desafios, não vamos negar isso. Aqui, por alguma razão, eu estou morar num outro país, trabalhar num outro país, do mesmo modo que há pessoas que vêm para aqui e ficam aqui, não querem mais sair. Né? Sim, é verdade que temos desafios para que o nosso país melhore ainda mais. Não é? As pessoas possam se sentir à vontade em viver aqui, não sintam medo. Claro. Porque acreditamos que, olha, vamos chegar lá, não vamos perder a esperança. E quero agradecer mais uma vez por esta oportunidade. Mas a feijoada daqui é melhor, viu, Arsênio? Sim, irei atrás da feijoada, viu? Daqui em breve, quando o coronavírus passar, terei condições para visitar. Eu já tive várias oportunidades de estar aí, mas... Você e o Bill. Você e o Bill. Vou falar com o Bill aí, para ver quando que nós podemos, quando for possível, a gente se encontrar aí. Será um enorme prazer, porque eu e o Bill fazemos parte de um projeto aí, e provavelmente poderemos coincidir numa viagem para aí. E vamos cobrar essa feijoada. Faço questão de pagar para você voltar para Moçambique com o gosto da feijoada na boca. Nem querer escovar os dentes para não tirar o gosto da feijoada, viu? Mas também tem que vir aqui a Moçambique, olha. Ainda não esteve em Moçambique, não é? Sim, com certeza. O Bill está dizendo aqui, muito bom. Ô, Arsênio, eu confesso para você e para todos que eu sinto-me honrado em ter batido esse papo contigo.
atrapalhar aí o teu sono nessa madrugada. Aí já são o quê? Aí 2 e pouca da manhã, né? Quase 3 horas São da duas manhã. 50. Isso é. Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. De nada, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um enorme prazer. Olha, a próxima oportunidade, a próxima conversa. Ou espero que a gente se encontre aqui em Moçambique, ou no Brasil, ou num outro canto deste planeta. Então, obrigado também a todos que estiveram aqui a acompanhar esta conversa. Quem quiser saber mais de Moçambique, nas áreas em que eu mencionei aqui, na área do jornalismo, de direitos humanos, de direito, não é? Esteja livre em contactar aí, que será um enorme prazer eu poder apoiar naquilo que eu sou capaz. Muito obrigado e continuação de um bom dia desse lado. Um abraço. Bom fim de madrugada para você. Obrigado a todos. Obrigado para você aí. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Valeu, Bill. Valeu. Satisfação. Um abraço. Até uma próxima.